Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou ensinar do absoluto zero como que você vai instalar a nova versão do Android Studio, que é o Android Studio Bumblebee. Recentemente foi lançada uma nova versão do Android Studio, então eu vou mostrar do zero como você fazer a instalação. E para quem já tem o Android Studio instalado também, eu vou mostrar a forma correta de você atualizar para essa nova versão. Então fica até o final do vídeo, porque tem informações importantíssimas nesse vídeo. Se você perder algum detalhe, pode fazer diferença para você, tá bom? Então fica até o final do vídeo. Vamos começar mais um vídeo? Então bora lá! Galera, começando mais um vídeo, então agora a gente vai aprender a fazer a instalação da nova versão do Android Studio, que é a versão Bumblebee. Então vamos lá, você vai acessar o seu navegador de internet e a gente vai digitar Android Studio. Vamos pressionar o Enter e a gente vai acessar o site oficial, que é o developer.android.com, o site oficial onde a gente pode baixar a ideia do Android Studio. Vamos clicar aqui em Download Android Studio. Chegando aqui, a gente consegue visualizar a nova versão do Android Studio, que é a versão 2021.1.1, que é a versão Bumblebee. A gente pode clicar aqui no botão verde para fazer o download do Android Studio. E a gente pode vir aqui também em Download Options e fazer o download por aqui. E aí você vai ter os links para cada sistema operacional. Por exemplo, o Windows 64 bits. A gente vai ter esse link recomendado. A gente também pode utilizar esse tipo de instalação, que na verdade vai vir numa pasta, né, um arquivo zip, você vai fazer a extração e automaticamente você já vai ter a IDE. Aqui a gente vai ter para o Mac, para o Linux e para o Chrome OS. Porém, antes de a gente baixar, eu quero que você desça lá na parte de baixo e visualize os requisitos mínimos. Então, para a gente poder ter sucesso com esse Android Studio, a gente precisa visualizar os requisitos mínimos. Então, para o Windows, você vai precisar de um sistema operacional que vai estar utilizando 64 bits. Precisa ser o 8 para cima, né, do sistema operacional 8 para cima. Eu recomendo que você utilize o 10, tá? Do 10 para cima. Eu já não recomendo o 8, apesar que com o 8 vai dar certo, porque o próprio Android Studio, a própria documentação está recomendando no mínimo 8. Mas se puder já colocar o 10, vai ser bem melhor, tá bom? Aqui no processador, aqui ele fala que um processador basicamente da segunda geração da Intel, da AMD também vai ser um equivalente. Então o processador não é algo que você deva se preocupar. Não importa se você tem um processador de alto desempenho, intermediário, pode ser até um processador de entrada. Não vai fazer diferença o processador. Basicamente qualquer processador que você tiver vai funcionar. O grande problema é o uso de memória RAM. O que pesa no Android Studio é a memória RAM. Então você precisa ter bastante memória para poder ter um desempenho adequado no Android Studio. Então agora, atualmente, nessa nova versão do Android Studio, você precisa ter aqui, ó, pelo menos 8 GB de memória RAM. 8 GB é o mínimo. 8 GB ou mais, né? Esse or more quer dizer ou mais. Então você precisa ter pelo menos 8 GB. Se você tiver uma máquina com 8 GB, tranquilo, pode fazer a instalação que você não vai ter problemas. Se você tiver mais do que 8 GB, pode ignorar o que eu estou falando aqui e pular para a próxima etapa. Caso você tenha uma máquina com menos de 8 GB, você vai ter grandes problemas de desempenho, tá bom? Nessa versão do Android Studio. Existem outras versões mais antigas que você pode baixar, que dá suporte a computadores com 4 GB. Porém, são versões bem mais antigas, o que eu não recomendo hoje em dia. Mas se você tem um computador de 4 GB e você não pode mais expandir memória nesse computador, baixa a versão mais antiga do Android Studio para você pelo menos criar algumas aplicações e pelo menos começar a entender sobre esse universo. E depois, futuramente, você adquire uma máquina superior, tudo bem? Então, se você tiver uma máquina de 4 GB, antes de você condenar o Android Studio, verifica se a placa-mãe do seu computador dá suporte
a mais memória RAM. Então se você tem 4, verifica se você consegue colocar mais um pente de 4 GB. Porque se você puder colocar mais um pente de 4 GB, você vai conseguir colocar 8 GB na sua máquina e aí você vai conseguir bater o requisito mínimo aqui e vai conseguir instalar essa versão tranquilamente. Caso não dê, então não vai ter o que fazer. Você vai ter que instalar uma versão mais antiga ou comprar um computador melhor. Tudo bem? Então basicamente é isso. E aqui você vai precisar de 8 GB de espaço livre, né, para você instalar a IDE mais o Android SDK e mais o emulador. 8 GB é o mínimo, tá? Você tem que ter bem mais do que 8 GB aí para estar instalando recursos adicionais. E aqui resolução HD praticamente, né? Resolução não é algo que impacta. Então o grande problema é memória RAM. Tanto para o sistema operacional Windows, Mac e Linux, você vai precisar de 8 GB de RAM. Tudo bem? Beleza, depois que você olhou os requisitos mínimos, vamos voltar aqui. E a gente vai vir aqui em Download Android Studio, vamos clicar aqui. A gente precisa aceitar os termos, vamos clicar aqui. Vamos clicar em Download Android Studio. Automaticamente está fazendo o download aqui para mim. Beleza, o Android Studio acabou de ser baixado aqui na minha máquina. Vou clicar aqui. Vou mostrar na pasta. E já vai aparecer aqui ó, o Android Studio. Eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vou executar como administrador. Vai aparecer para você clicar em si, né, para permitir. E aí vai aparecer essa janela de boas-vindas aqui do Android Studio. Para a gente começar a fazer a instalação da IDE. Vamos clicar aqui em Next para prosseguir. Aqui ele deixa marcado automaticamente o Android Virtual Device. O que é esse Android Virtual Device? Basicamente é o emulador nativo do Android Studio. Você pode instalar ele depois ou você pode instalar ele agora. Então eu recomendo você já instalar ele agora porque você vai precisar utilizar ele. Então deixa marcado, clique em Next. E aqui é o local onde o Android Studio vai ficar instalado. Nesse caso, na minha máquina, ele vai ficar instalado no disco local C /Programas Files /Android Studio. Eu recomendo que você sempre instale no local padrão que ele recomenda para você, tá bom? Mas você pode vir aqui em Browse e mudar o local da instalação. Porém, toma bastante cuidado, porque aqui no local da instalação, no caminho da instalação, não pode conter espaços e nem caracteres especiais. Então, se tiver algum espaço, vai dar problema na instalação. E também se tiver caracteres especiais ou acentos em alguma dessas palavras. Então, fique esperto, porque caracteres especiais e espaços no caminho da instalação geram erros na instalação e você vai ter grandes problemas aí no Android Studio, tá bom? Então dá uma olhada certinho se o caminho está correto, beleza? Analisou o caminho, tranquilo, vou clicar em Next e agora eu vou clicar em Install e ele vai fazer a instalação do Android Studio. Então vamos aguardar a instalação. Beleza, acabou de fazer a instalação, vamos clicar em Next. E vamos deixar marcada essa caixa Start Android Studio para a gente iniciar o Android Studio. Vamos clicar em Finish. E aí vai aparecer essa caixa aqui, ó, Import Android Studio Settings. Aqui ele está falando se você quer importar configurações de versões anteriores do Android. Nesse caso, como a gente está fazendo uma instalação limpa, eu não tenho nada para importar, nem um projeto, nem uma configuração específica. Então, como você está fazendo a instalação do zero, você não vai fazer importação de nenhuma configuração anterior do Android Studio. Então você vai marcar aqui, ó, Do Not Import Settings, ou seja, eu não vou importar nenhum tipo de configuração. Deixa marcada essa caixa e clica em OK. Já vai aparecer, né, Android Studio Bumblebee e já vai aparecer aqui, ó, a nova janela do Android Studio de boas-vindas. Vamos clicar aqui em Next, porque agora a gente vai precisar instalar mais alguns recursos para finalizar a instalação por completo do Android Studio. E aí, ó, ele fala, esses novos recursos você quer fazer com qual tipo de instalação? Tem a instalação padrão, que é Standard, e a instalação
customizada, ou seja, eu instalo os recursos que eu quiser ali. Se eu colocar Standard, ele vai instalar o que é recomendado que se instale, né? Então eu vou deixar a Standard, eu quero que ele faça a instalação de recursos ali que vão ser obrigatórios, né? Que vão realmente fazer a diferença. Então vou deixar aqui em Standard, vou clicar aqui em Next. E aqui é o tema que você pode utilizar no Android Studio. Você tem o tema Darkula, que é esse tema com fundo escuro. E você tem o tema Light, né, que é o fundo branco, o tema claro. Você pode escolher qualquer um desses temas. Lembrando que dentro do Android Studio você consegue alterar o tema. Então fica a seu critério o tema que você vai escolher aqui. Isso não vai mudar nada na instalação. Eu vou utilizar o tema Light, o tema com fundo branco. Vou clicar em Next e aqui ó, ele vai baixar e instalar esses recursos aqui, ó, Android Emulator, o SDK, né, mais atual, SDK Platforms. Ele já vai instalar aqui o Hexas para processadores Intel, alguns patches, entre outros recursos. Então, são recursos necessários. Então, vamos clicar aqui em Next. Chegando nessa janela aqui, a gente precisa aceitar alguns termos, né? Então, aqui a gente pode baixar esses recursos e a gente precisa aceitar os termos para cada recurso desse daqui. Então, por exemplo, nesse daqui do Android SDK License, eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar em Accept para aceitar. Aqui no SDK Path, ele já está aceito aqui, né? Vamos ver se tem algum que não está aceito. Ó. Você vai colocando aqui, ó, vai selecionando e vai vendo se está aceito. Vou vir aqui, Emulator. Ó, esse daqui não está aceito. Vou clicar aqui em aceito. E esse daqui está aceito. Aí ele já libera o botão de Finish, tá vendo? Então posso clicar aqui, ó, em Finish. E ele vai começar a fazer o download desses recursos. E depois ele vai fazer a instalação automaticamente. Então, vai demorar um tempo. Tudo depende da velocidade da sua internet e da velocidade do seu processamento do seu computador. Para algumas pessoas pode demorar mais, para outras pode demorar menos. Então, quando terminar aqui, eu volto. Beleza? Acabou de fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish. E já vai aparecer a tela aqui de boas-vindas do novo Android Studio, né, que é o Bumblebee. Já vai aparecer aqui, ó. Bumblebee 2021.1.1, né, que é a versão mais atual. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó. Eu vou vir aqui em Customize, vou aumentar o tamanho da IDE para 16, para ficar maior aqui para vocês, né? E eu vou manter aqui, ó, o tema. Então você pode mudar o tema por aqui também, ó, Darkula, High Contrast, você pode mudar o tema por aqui também, né? Ó, o tamanho da fonte, né? O tamanho da IDE. Então vou deixar 16. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, nessa engrenagem, a gente vai checar se tem alguma atualização. E aí, ó, pode ver aqui, ó, que tem um balãozinho aqui, ó, em verde. Você vai clicar nesse balãozinho. E ele pede para a gente atualizar o plugin do Kotlin, né? Precisamos atualizar. Então a gente vai vir aqui, ó, em Update. Ele vai fazer o download desse plugin. E aí ele pede para a gente reiniciar o Android Studio. Vamos clicar em Restart. Ele vai reiniciar o Android Studio. Se você chegou até essa parte, a gente instalou o Android Studio com sucesso. Porém, a gente precisa fazer algumas configurações para ele ficar 100% alinhado, né? 100% configurado. Então a gente vai vir aqui, ó, em More Actions. A gente vai acessar o SDK Manager. E aí a gente consegue visualizar várias versões do Android, desde a versão mais atual até a versão mais antiga. Então a gente tem aqui o Android API 32, né, que está ainda em versão beta. Provavelmente vai ser o Android 13, que não lançou ainda. A gente tem o Android 12, que já foi lançado, né, API 31, Android 11, Android 10, 9, 8.1 e assim por diante. Eu não recomendo que você baixe todas essas versões, porque vai pesar muito no seu HD. Vai passar aí da casa dos 50, 60 GB. Não há necessidade
de você baixar todas essas versões. Só se você queira testar a sua aplicação em todas essas versões. Mas não há necessidade. A gente vai precisar baixar algumas versões. Então, coloque para baixar aí, ó, o Android 12, o Android 11 e o Android 10. É mais que o suficiente. Coloque o 12, o 11 e o 10. Não precisa de colocar esses outros aqui, tá bom? Se você quiser colocar, pode. Então, vou deixar o 12, o 11 e o 10. Vou clicar aqui em Apply. Ele vai baixar, né, 1.2 GB. Vou clicar em OK. Ele vai baixar essas versões do Android. Vai baixar, vai fazer a instalação para mim. Pode demorar um tempo também. Tem a ver com a velocidade da internet, velocidade do seu computador. Então, quando terminar aqui, eu volto. Beleza, acabou de fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish. E já vai aparecer aqui, ó, tudo marcado. E aqui no status instalado. Tá bom? Então, só deixa instalado essas versões aqui, é mais que o suficiente. Aqui em SDK Tools, a gente precisa baixar algumas coisas também. Então, pode ver que já tem algumas coisas que ele baixou por padrão, que é aqueles recursos que você baixa logo no começo da instalação. São recursos obrigatórios, tá? Como, por exemplo, o emulador do Android já está instalado, o Android SDK Platform Tools também está instalado, o Android SDK Build Tools também está instalado e o Intel Hexans. O que é esse Intel Hexans? É o acelerador gráfico, né, para os emuladores, para ter um desempenho melhor no emulador do Android Studio. Isso daqui é para processadores da Intel. Então, se você tiver processadores da Intel, você precisa instalar o Intel Hexans. Pode ver que ele já instalou no meu processador é Intel. Se caso o seu for AMD, você não vai instalar isso daqui, você vai instalar o Android Emulator Hypervisor. Esse recurso aqui é para processadores da AMD, para dar mais desempenho nos emuladores do Android Studio. Então, se você tiver um processador da AMD, você vai baixar isso daqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar esses outros recursos aqui, ó, Layout Inspector. Vamos deixar marcado tudo isso daqui, ó, Google USB Driver. Marca tudo isso daqui, porque isso daqui é importante para você também, tá bom? Então, deixa marcado tudo isso daqui. Vamos aplicar, clicar em OK. Vai demorar um tempo também. Então, quando terminar aqui, eu volto. Beleza, acabou de fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish. E a gente finalizou essa parte aqui do SDK Tools. Vamos clicar aqui em Cancelar. E a gente acabou de fazer a instalação completa e a configuração completa do novo Android Studio, que é o Android Studio Bumblebee. Então, essa daqui é a instalação limpa. Se você fez tudo que eu mostrei aqui no vídeo, sem dúvida você teve sucesso. Agora, eu vou falar para quem já tem o Android Studio instalado na sua máquina. Por exemplo, você tem uma versão anterior do Android Studio, o Arctic Fox, ou uma versão até mais antiga. E você atualizou para essa versão Bumblebee. Vai ter pessoas que, se atualizar pelo próprio Android Studio, vai ter problemas, porque geralmente vem um monte de problema, né? Os Gradles, os arquivos, eles se corrompem. É normal que nessas atualizações você tenha problema. Pode ser que tenha pessoas que não tenham problema e outras já tenham problema. Então, o próprio Google recomenda que quando você for atualizar a IDE, você desinstale a IDE atual e faça uma instalação limpa. Então, agora eu vou mostrar para você que já tem o Android Studio e quer atualizar para essa nova versão Bumblebee. O que você vai fazer? Vamos lá, vamos para o passo a passo. Então, você primeiro vai desinstalar a versão atual que está instalada na sua máquina. Então, você vai acessar aí, ó, o painel de controle. Vai vir aqui no painel de controle. Você vai vir aqui, ó, desinstalar um programa. E aí você vai vir aqui no Android Studio. Vai dar 2 cliques. Vai clicar em Sim, né? E aí você vai desinstalar o Android Studio. Você vai clicar aqui, ó, Android User Settings. Você vai clicar aqui em Next. E aí você vai vir aqui, ó, em Uninstall. Você vai desinstalar o Android Studio. Beleza, vai desinstalar a versão que você tem. Só que, qual que é o problema?
o Android Studio ele não é desinstalado completamente. Você precisa desinstalar o Android Studio e remover todas as pastas ocultas e também todos os caches que ficam no sistema. Se você não remover todos esses lixos, se você instalar uma nova versão, você ainda pode ter problemas. Os arquivos ainda podem se corromper e pode ter alguns problemas. Então você precisa tirar esses caches do sistema. Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vai acessar aqui o explorador de arquivos. Você vai vir aqui em este computador. No meu caso eu instalei no SSD, mas se você instalar no HD vai ser no HD. Então você vai vir aí no seu HD ou SSD, no meu caso é o disco local C. Você vai acessar arquivos de programas e aí vai ter uma pasta chamada Android, que dentro dela está Android Studio. Você vai excluir essa pasta, tá? Você vai excluir essa pasta do Android Studio. Vai ter um monte de cache, um monte de lixo no sistema. Você vai excluir essa pasta. E aí, aqui na pasta Google, se tiver alguma pasta Android também, ou Android Studio, você pode excluir. No meu caso, não tem. Então, aqui em arquivos de programa, você vai excluir a pasta Android. E dentro da pasta Google, se tiver alguma coisa do Android, você pode excluir também. E aí, pessoal, a gente vai vir aqui agora em usuários. Você vai clicar aqui, no nome do seu computador. No meu caso aqui é Marcos, né? Então, Marcos. E aí vai ter essa pasta chamada .android, onde vai estar o AVD e algumas configurações do Android Studio. Você vai excluir essa pasta também. Aqui vai ter uma pasta também chamada Android Studio Projects, onde fica todos os projetos do seu Android Studio. Nesse caso, não há necessidade de você excluir essa pasta onde estão os seus projetos. Isso daqui não vai interferir. Se você não quiser excluir, não precisa excluir. Agora, o grande segredo está nos arquivos ocultos. Existe uma pasta oculta no Windows 11 e no Windows 10 chamada appdata. Essa pasta está oculta e tem cache do Android Studio lá dentro, tá? Cache que fica no sistema. Então a gente precisa excluir também. Para ativar essas pastas ocultas, você vai clicar aqui na pesquisa do Windows. Você vai digitar aí pastas e vai aparecer isso daqui, opções do explorador de arquivos. Você vai clicar nele e vai aparecer isso aqui, opções do explorador de arquivos. Você vai vir aqui em modo de exibição. E aí você vai vir nessa opção, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. O seu vai estar assim, não mostrar arquivos, pastas, unidades ocultas. Então ele não vai mostrar as pastas ocultas do sistema. Colocando nessa opção, ele vai mostrar todos os arquivos e pastas que estão ocultas nos sistemas. Você vai marcar isso daqui, vai clicar em aplicar e vai clicar em OK. Todas as pastas ocultas vão aparecer no seu sistema. Tá vendo aqui? Tá vendo que essa pasta está meio transparente? Porque ela é uma pasta oculta. Então você vai clicar aqui em appdata, vai vir aqui em local e aí você vai vir aqui e vai excluir essa pasta Android. Você vai excluir essa pasta Android. Aqui em Google vai ter outras pastas Android, Android Studio. E se tiver mais alguma coisa, você pode excluir. Então você vai excluir essa pasta Android Studio também. E aqui no Roaming, você vai acessar aqui a pasta Google e vai excluir a pasta Android Studio que está aqui. Feito isso, você já excluiu todas as pastas necessárias, já excluiu a ideia, já excluiu tudo. Para finalizar, para fechar com chave de ouro, você vai vir aqui no campo de pesquisa do Windows, vai digitar porcentagem, temp, porcentagem, porcentagem, a palavra temp, depois porcentagem, vai pressionar o Enter e aí vai aparecer um monte de pasta, arquivo. Você pode dar um Ctrl A, clicar com o botão direito e você pode excluir todas essas pastas. Pode excluir sem medo. Isso daqui são caches do Android Studio, caches do sistema. Exclui isso daqui também, que isso vai ajudar muito. Feito isso, depois que você desinstalou completamente o Android Studio da sua máquina, aí sim você vai fazer a instalação limpa
do jeito que eu mostrei no início do vídeo. Aí você volta para o início do vídeo e instala junto comigo essa versão Bumblebee, beleza? Então, basicamente é isso. Eu mostrei como que você instala o Android Studio do zero, instalação limpa, e mostrei para quem já tem uma versão instalada, como que você vai fazer a instalação depois também, tá bom? Se você tiver algum problema, mesmo fazendo exatamente o que eu fiz aqui no vídeo, pode ser que o seu sistema operacional esteja com alguns problemas. Se você estiver utilizando aí um sistema operacional mais antigo, um Windows 7, um Windows 8, atualiza para o Windows 10, né? Porque o Windows 10 ele tem bibliotecas mais atualizadas, mais recentes. Por exemplo, o Windows 7 não tem mais suporte da Microsoft. Então você pode ter vários problemas com vários programas. Então se você estiver utilizando o Windows 7, troca para o Windows 10, porque o Windows 10 é atualizado, tem suporte da Microsoft até 2025. Então vai para o Windows 10. Se você não quiser ir para o 11, vai para o 10, não tem problema. Ou 10 ou 11, mas o importante é você estar com o sistema atualizado. Além do sistema atualizado, você também precisa verificar, muita gente pode ter problema com alguns drivers. Às vezes a sua máquina está faltando uma infinidade de drivers. Drivers que fazem programas funcionarem também. Então, para você resolver isso, você pode baixar um programa chamado de Driver Buster. Eu já tenho instalado ele na minha máquina. Você vai baixar esse programa aqui, ó, Drive Buster 8. Clicando aqui, o que esse programa faz? Basicamente, pessoal, se você clicar aqui em verificar, ele vai verificar todos os drivers que estão faltando na sua máquina, que precisam ser instalados. Desde drivers de som, placa de vídeo, processador, drivers USB, drivers de software de jogos, de software, entre milhares de drivers, tá? Então você pode vir aqui e atualizar todos os drivers da sua máquina. Esse daqui é o melhor programa para você atualizar os drivers. Ele é totalmente gratuito. Basta você ir na internet, digitar aí, ó, Drive Buster, baixar, instalar, faz a verificação, instala todos os drivers e aí boa parte dos problemas vão ser resolvidos, porque grandes problemas aí também em IDEs, em programas, é por falta de drivers, tá bom? Então faça isso, baixe os drivers. E uma outra dica que eu quero dar para vocês também, eu até deixei marcado aqui no bloco de notas, é a questão da DLL. Talvez você pode ter alguns problemas na hora que você for executar o emulador do Android Studio, ou algum problema na IDE, e é por falta de DLL. Então acesse esse site, eu vou deixar na descrição do vídeo para você, esse site aqui, ó, que é o pt.dll files, tá? Você pode baixar todas as DLLs que estão faltando e colocar no seu sistema operacional. Mas a principal é esse daqui, ó, o AMD VLK64 DLL, que é o Vulkan, né? Então, pessoal, você pode vir aqui, ó, e baixar esse Vulkan Driver, que ele vai baixar algumas DLLs necessárias para programas, para jogos. E isso daqui resolve muitos problemas, né, do Android Studio e também do emulador, tá? Então você pode vir aqui, ó, e baixar a última versão, instalar, e aí você já vai resolver muitos problemas aí também. Caso você tenha problemas, baixa o AMD VLK64 também, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é bastante extenso. Tudo que eu peço para vocês, deixa o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser ranqueado no YouTube. Tira só um minutinho, desce aqui, ó, clica no like, é gratuito, tá? O like ajuda demais o nosso trabalho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, clica no botão aqui em vermelho de se inscrever. Se inscreve que toda semana eu estou falando sobre o universo da programação mobile, eu trago dicas, eu trago aplicações. Então, para você não perder meus conteúdos, se inscreve no canal. Se você quiser aprender a criar aplicativos, tem link dos treinamentos aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!